uma noite abençoada na tua presença. Quem está com a expectativa do Senhor aqui? Deus tem maior expectativa em te satisfazer. Amém? Você pode sentar, querido, querida. Segura aí um pouco o louvor. Só parar. Cadê os aniversariantes da semana? Tem um rapaz ali, um jovem ancião. Olha, Marlinho, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, ungido desde o ventre, profeta para as nações. Eita, rapaz, cadê André? Puxa ele pelos bigodes, traz ele para cá também. Amém? Chama ele lá, ele está lá na secretaria. Eita, rapaz, o que esse camarada cresceu antes do tempo é unção. Amém? Vai ser poderoso também, cheio de unção, cheio do conhecimento e da graça do Senhor. Você está feliz pela vida de Marlinho? Marlinho faz 50 anos que ele frequenta essa igreja, né? Não, Marlinho e filho de Marlon e Diane, pensa num camarada selvagem em Deus, um homem que não vai aceitar o pecado, não vai viver com o jugo do pecado sobre a vida dele, mas vai crescer para louvor da glória de Deus. E vem o concorrente dele na unção também, André, né? Agora, amados, esse povo fez festa e ninguém chamou a gente, né? Não, a gente estava no grupo da igreja vendo, e graças a Deus pela vida desses dois homens de Deus, e está vindo ali Daniel, né, para correr junto com Marlinho, e Marlinho vai ser junto com o pai e mãe, o guia do irmão, né? Estende tuas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida de André e de Marlinho, Pai. Somos gratos pela vida deles. Obrigado por mais um ano de vida na Tua presença. Obrigado porque o Senhor até aqui os tem sustentado, os tem provido, os tem mantido em saúde divina. E cremos, Pai, nos anjos acampados ao redor da vida deles, guardando e preservando em todos os dias. E cremos, Pai, segundo a Tua palavra diz, nenhum dos dias dele vai faltar, nenhum dos deles. Pai, eu creio em cada promessa que foi dita a respeito de André e de Marlinho, sendo cumprida cabalmente, e o Teu acrescentar mais e mais sobre eles, sobre a sua casa, sobre a sua família, Pai. Eu creio, os dois crescendo como luzeiros no meio de uma geração em trevas, Pai, e sendo aqueles que vão representar o reino dos céus para louvor da Tua glória, com anos de vida e paz na Tua presença, em nome de Jesus. Você crê? Diga amém. Amém. Diga Marlinho. Amém. E André, eu quero o bolo. Amém, paz. Glória a Deus. Aleluia. Quem está feliz por hoje à noite? Eita, graças a Deus. Graças a Deus, amados, que você veio. Graças a Deus que Deus te fez se mover e sair do seu conforto para te dar algo da palavra dele. Sabe, todas as vezes que nós nos apresentamos diante de Deus no altar da palavra, é impossível não sermos transformados. Você concorda com isso? Como o Neide falou, um tempo chuvoso, um friozinho, é melhor ficar em casa, a carne pensa assim, né? É melhor ficar em casa, maratonar umas séries, nada impróprio, lógico, você pode, você tem um controle, né? Quem lembra? Hoje já existe, né? Antigamente na minha era o seletor, você tem que se levantar do sofá e mudar, e aquilo quebrava, e às vezes ficava o canal travado, mas hoje em dia tem o controle, do jeito que você tem controle para suas coisas naturalmente, você também tem o controle de decidir estar na presença do Senhor. Isso foi Deus quem colocou em mim e você por meio de Jesus Cristo. E Ele tem boas notícias para mim e para você. O Evangelho são boas notícias. Eu ia pregar uma peça no grupo do louvor, não vou fazer mais não. Não, pode sentar. Eu ia dar um susto neles, mas não vou fazer isso não. Não sei porquê, veio um sopro de misericórdia. Amém, amados. Quem gosta da palavra de Deus? Quem curte a palavra de Deus? Agora vai entrar mais sério. Quem ama a palavra de Deus? Sabe, o seu coração ou o seu amor vai estar no seu tesouro. Você concorda com isso? Jesus disse, onde está o teu coração, ali vai estar o seu tesouro.
Então, se você ama a palavra de Deus é algo importante, algo valioso para você. Então, você ama a palavra de Deus? E porque você ama a palavra de Deus, você celebra a palavra de Deus e você curte a palavra de Deus, né? E, amados, eu estou com a minha Bíblia aqui quase se deteriorando. Essa é minha antiga desde 97, uma mulher de Deus me presenteou com essa Bíblia. Eu dei quase todas as Bíblias que estavam na minha mão nesse período, no Verbo, na igreja, onde as pessoas aceitavam Jesus, sempre gostei de presentear com a Bíblia, mas essa minha primeira Bíblia Verbo da Vida, essa minha primeira Bíblia Verbo da Vida, não tem a editora Verbo da Vida de Bíblias, eu creio que isso vai acrescentar, fica a dica para o ministério, né? Mas, amados, essa minha Bíblia, ela tem me acompanhado ao longo da minha vida. Eu costumo dizer que essa Bíblia aqui, eu sei onde Jesus andou e em que lado da Bíblia ele estava, né? Porque a gente costuma pegar a palavra de Deus, estudar, ela tem a marca aqui divisória entre o Velho e o Novo Testamento, não só o índice do Novo Testamento, mas também a marca da mão. É dividida aqui por cores. Mas deixa eu dizer para você, nela tem aquilo que nós acreditamos. Na palavra de Deus, e hoje é uma noite de ensino, amém? Eu creio que você vai ouvir da palavra de Deus, vai receber e vai se manter mais crente. Porque nós vamos falar do Santo Credo que nós cremos. Não, o que nós cremos, que é a palavra de Deus, amém? E o subtítulo que tem aqui é no que cremos. Em que você acredita? Em que você está prestando atenção e dando crédito? Diga, eu já creio na palavra do Senhor. Se alguém perguntar para você, você já ouviu as novidades? Você já sabe da última? Em que palavra você está acreditando? Diga, eu já creio na palavra do Senhor. Sabe, a palavra do Senhor, ela é ótima, ela é excelente, e ela é a primazia do próprio Deus, e tem a natureza do próprio Deus, que nos faz crer mais ainda nele. E ela é garantida pela fidelidade de Deus. Deus é tão fiel, tão perfeito, tão íntegro, que Ele não deixa a sua palavra vazia. A essência do próprio Deus está na sua palavra. E por causa da essência de Deus na sua palavra, você pode crer. Você pode acreditar. Sabe, amados, quando alguém liga para você, você diz, fala a voz de fulano. É assim? Mas você está vendo a pessoa, às vezes, eu sei que o celular hoje em dia, graças a Deus, tem a chamada de vídeo, né? Você vê a pessoa lá e fala com ela de viva voz. Mas você diz, fala imagem de fulano e voz de fulano. É assim? Não, né? Fala fulano. Oi. Diz pelo nome, né? Reconhece a palavra daquela pessoa, a voz daquela pessoa, identificando essa pessoa. É assim ou não é? E alguns já têm Bina, né? No celular. O mestre quer falar com você. Mas assim, identificador de chamada, já tem aquele seu contato reservado e está na tua agenda, o fulano liga, você já olha, é fulano, já atende e já fala com fulano. Mesma coisa, eu vou te chamar para prestar atenção. Silencie seu celular natural, mas ligue a sua chamada espiritual. Deus vai ligar para você essa noite. Deus, de verdade, Ele está ligando o tempo todo. O tempo todo o teu pai está mandando recados, mandando provisão, mandando mensagens, mandando pessoas que levem algo dele para você, por você estar meio que desligado, e às vezes não vê uma sinalização do Espírito, mas alguém vem e traz um recado de Deus. Olhe a caixa de mensagens. Deus está mandando recados para você através da sua palavra. Deus ainda levanta homens e mulheres para falar da vontade dele aqui na terra.
e você foi convocado a estar hoje à noite sentado diante do altar da palavra para ouvir algo que você vai crer mais ainda, deixa eu te dizer, não é nada novo, é as mesmas coisas, ou são as mesmas coisas, porque falando as mesmas coisas da palavra, isso gera convicção, não é aquela sintonia de uma filosofia errada aí que diz que uma mentira contada 1000 vezes vai virar uma verdade, uma ideologia contrária à verdade. Não, a gente vai falar 1000 vezes, 1 milhão de vezes, quantas vezes forem necessárias, se possível até morrer por causa da verdade, mas vamos falar a verdade da palavra, e você vai ser convencido pelo Espírito da verdade, que é o que confirma a palavra, amém? Eu creio nos sinais de Deus comprovando e confirmando a sua palavra, e por muito tempo eu olhava a confissão de algumas igrejas, dizendo, qual é o credo da tua igreja? Qual é a cerne da sua fé no que vocês creem? E eu me lembro que muitas vezes alguns chegavam aqui no Verbo da Vida e perguntavam, mas o que é que o Verbo da Vida crê? O que é que nós cremos? Diga, nós cremos na palavra do Senhor. Diga, nós temos a palavra do Senhor como base para a nossa vida. Amém? Então, eu creio e eu quero te convidar a crer junto. Amém? Eu creio na palavra e você vai ouvir da palavra e eu quero que você confira aí. Nós aqui cremos que estamos e somos a igreja santa do Senhor. Nós estamos inseridos na eclésia de Jesus, mas somos a igreja do Senhor, como esse local também é conhecido por igreja, local de adoração. Ebenezer, casa de Deus. Oh, quem é casa de Deus aqui? Você é morada e templo do Espírito Santo, amém? E você é a igreja do Senhor. E nós cremos que existe uma santa igreja, cuidado para não cair da cadeira, católica e apostólica. Você não é evangélico? Sou evangélico, católico, apostólico de Jesus Cristo. Eita, pastor, e Verbo da Vida é a igreja católica? Não, a igreja é católica, a igreja é universal. Esse nome católico, esse nome católica diz da essência para todos, ou espaço para todos. A igreja é casa de Deus para todos. E nós cremos dessa forma. Quando alguém perguntar para você, e o Verbo da Vida, crê em quê? Crê numa santa igreja católica apostólica? Sim, só não é romana, é vitoriense. Amém? Mas é a igreja do Senhor. Aleluia. Por quê? Porque a igreja é uma só. Denominações, baseando-se em doutrinas diferentes. Tem vários nomes, denominações, sim ou não? Você conhece bastante por aí, e a gente não vai citar por não ser tão ético. Mas a palavra católico não é de uma denominação, é da essência da igreja. Eu creio numa santa igreja católica e apostólica, uma igreja para todos, mas ela é baseada nos ensinamentos dos apóstolos, que conviveram com o Cordeiro Santo, e esse sim é o fundamento que ninguém troca. E você está estabelecido nessa igreja, amém? Você faz parte dessa visão. E se um dia Deus falar com você e disser, levanta as raízes, bate as asas e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Você vai ficar por causa de um nome de uma igreja ou você vai para onde Deus te chamar? Duas pessoas vão para onde Deus chamar e alguns estão em dúvida. Se Deus te chamar como cabeça da igreja, para onde você vai? Para onde Deus te chamar, sim ou não? Porque você quer viver a vontade perfeita de Deus na sua vida, sim ou não? Então você como igreja é dominada pelo cabeça da igreja, o fundador da igreja, o fundamento da igreja é Cristo. E Cristo é aquele que é o Senhor sobre tudo e todos.
E nós cremos numa igreja santa, que abre espaço para todos, não para tudo. Tem uma diferença desse catolicismo da igreja evangélica. A igreja cristã, a igreja de Jesus Cristo, ela abre para todos, não para tudo. É igual na sua casa. Já imaginou? Você é amistoso, sim ou não? Eu sei que você é. Você é uma pessoa fácil de lidar. Você tem a acessibilidade à pessoa e você faz amizades fáceis. E você deixa que as pessoas convivam no seu ambiente de acesso. Mas não é todo mundo. Ou todos que estão não fazem tudo o que querem. Ou já imaginou você estar recebendo uma visita e o pastor Cláudio vai visitar o irmão de Marlon, Felipe, eu ia te chamar de Miguel, tu está com cara de Miguel, não sei porquê. É a barba. Não, Felipe, aí eu vou lá na casa de Felipe, eu conheço o Marlinho há mais tempo, por causa de convivência. Quando eu cheguei na igreja, Felipe já não estava. Ele é o inverso daquela canção, quando eu cheguei aqui o Senhor já estava, ele já não estava. Então Felipe foi morar em São Paulo, e hoje eu conheço ele, sei que ele fazia parte do início, sei que ele tem esposa, tem o filhinho dele, mas eu vou chegar, porque eu conheci ele agora, vou sentar lá na sala dele, vou lá, me levanto, ligo a televisão dele, mexo em tudo do jeito que eu quero, e vou lá na cozinha dele e preparo o que eu quiser, sem a autorização dele e da esposa dele. É assim? É a mesma coisa a Santa Católica e Apostólica Igreja do Senhor. Ela aceita todos. Diga, salvação é para todos. Diga, casa de Deus é para todos, mas não é para tudo. Do jeito que Felipe poderia dizer, ô pastor Cláudio, larga a mão de ser folgado, eu vou lhe botar para fora. Ainda bem que ele trabalha com pets, né? Ele deve ter uns 3 pitbull lá selvagens, ia soltar tudinho, o pastor Cláudio ia sair correndo. Porque a Santa Católica e Apostólica Igreja do Senhor deveria deixar qualquer coisa entrar, deveria aceitar qualquer nível de comunhão. Amados, a Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Se você não sabia, seja bem-vindo ao reino de Deus. Deus totalmente contrário ao mundo que está jazido ou jazindo no pecado. Deus é santo. E o que ele cria é santo. E foi Deus que inventou essa história de santa igreja católica e apostólica. Porque ele enviou os seus discípulos, e esse é o nome apostólico, os enviados com a mensagem. De Lucas pregou aqui, domingo pela manhã, principalmente no domingo pela manhã, e no domingo à noite ele tocou novamente no mesmo assunto. O representante do reino, o que daria a mensagem do rei, seria o arauto. Ele tem a mesma autoridade da voz do rei. Ele podia falar fanho, ele podia até ser gago, mas ele não podia errar a mensagem. Então a mensagem da igreja do Brasil, Verbo da Vida Vitória, é Cristo e este crucificado, mas não pendurado lá na cruz. Ele foi crucificado, morreu, foi ao inferno, pregou aos espíritos em prisão, mas ressuscitou ao 3º dia, ascendeu aos céus e hoje está sentado no trono de glória, reinando para todo sempre. Ei, ele não vai ficar lá sentado o tempo todo, já ele vem buscar a gente. É esse Senhor sobre essa igreja que nós cremos. Diga, eu creio na igreja santa do Senhor. O corpo vivo de Deus aqui na terra. E essa igreja Verbo da Vida se inclui no corpo da igreja. Amém? Na igreja de Cristo. Aleluia. Deus é bom. Tem sido bom para você? E a igreja é uma só, porque o Senhor é só um. Um cabeça, um corpo. Não 2 cabeças, vários corpos. Nós somos vários membros do mesmo corpo. Quem está entendendo isso aqui? Você já viu que se você for fazer suas subdivisões, a gente tem aqui pessoas que trabalham na área de saúde, alguns que trabalham, que fizeram faculdade, né? Estão fazendo faculdade de enfermagem, Milka se formou aí em ciência biológica.
Tem alguns que têm um conhecimento natural, mas deixa eu te dizer, se você for subdividir o seu corpo até aos átomos ou às células, né? Cada parte disso aí é o seu corpo, mas você é o todo. Eu me lembro de um livro, só não lembro agora o título dele, que uma moça reclamava para o pai, que era um pastor, e ela se formou, desde criança, filha de pastor na igreja, se formou numa faculdade nos Estados Unidos, e ela foi para a área de medicina, e ela foi para a área de genética. Na área de genética, ela se formou numa coisa mais específica, e ela começou vendo a forma como as doenças e os vírus agiam no corpo, e ela começou a dizer que o corpo humano era frágil demais. E ela começou a olhar e vendo a maldade no povo, e disse, está vendo? E no meio do caminho ela se desviou, se afastando do evangelho, e escreveu uma carta dizendo ao pai que era, já partiu para o Senhor, um criacionista. E ela passou a ser uma cientista, negando a criação do Deus Criador, porque ela agora estava crendo na evolução das espécies. E ela disse, o homem é tão mau na sua essência, que não vale nada. Um homem faz a guerra, o homem mata o outro de fome, o homem assassina o outro, o homem mata um bebê, o homem faz coisas de covardia, literalmente de uma maldade que transcende o pensamento humano, e as emoções se afloram quando você... Já pensou você encontrar uma pessoa tão ruim diante de você, e você ouve a história que você diz, cara, se fosse comigo eu partia ele no meio. Já aconteceu isso com você? De você ouvir algo e se indignar? Pronto, era dessa maneira que a mulher olhava para a humanidade, e o pai dela estava dizendo, mas Jesus morreu por eles. Mas Jesus morreu por eles. Sim, mas Jesus perdeu tempo, ela dizia. Jesus perdeu tempo, perdeu material, perdeu até a própria vida, para uma pessoa que não vale nada. Um homem não vale nada. E ele aproveita um exame que ele tinha pedido para ela trazer, de algo que ele estava precisando, e ele deu tudo ok, estava com as taxas tudo certo, e chegou esse resultado. E ele pergunta para ela, tal parte do corpo humano tem esse hormônio. Quanto é esse hormônio no câmbio negro? Na farmácia tem um valor X, mas quanto é tal hormônio no câmbio negro? Ela dizia, dá mais ou menos 1 grama, tantos miligramas, dá $100. E ele começou fazendo as divisões celulares, tá? Pegando os preços e dizendo, isso aqui vale quanto? E essa essência aqui, e esse hormônio, e essa célula, e essa divisão do sangue, e a plaqueta, e a hemoglobina, e isso, aí começou dividindo, e ela vendo os valores no câmbio negro, e mercado normal da farmácia. Ela disse, isso é matéria, mas ele disse, mas de onde está saindo? Do homem. Aí fez, você ainda está achando que o homem não vale nada? Sei que no final das contas dele dava mais de $1 milhão, coisas que eram miligramas de hormônio, de células específicas, de neurônios, de divisões de uma célula, que para um médico específico, um biomédico, trabalhar com aquilo ali, ele deveria gastar muito para ter esse material na mão dele. E ela viu que o valor natural de um homem já era muito. O próprio Estado não poderia comprar uma vida humana. A Bíblia diz que não se tem valor que o homem possa pagar ao preço da sua própria vida, nem o seu peso em ouro. Alguns heróis da história diziam das suas guerras e iam lutar como mercenários, diziam, olha, o valor que eu quero é o valor do meu peso em ouro. E o contratante pagava, devendo a ele o serviço, pagava pelo peso dele em ouro. E ele arriscava a sua vida, então ele media a sua vida naquele contexto do peso dele em ouro. Ou em relação ao pagamento dele, o peso dele. Mas sabe que Deus não mede você numa balança qualquer. Deus não te deu um material insuficiente, incapaz, irrisório, ínfimo. Muito pelo contrário, o homem ou uma mulher inserido no contexto da humanidade vale o preço do próprio Deus. Você vai entender isso.
Sabe, quais são os teus anseios? Quem tem pensamentos de coisas melhores para o futuro? Quem entendeu que um dia estava precisando de Jesus aqui? Acredito que todos nós. E o vazio era do tamanho de quem? Sabe, Deus colocou no homem o mesmo vazio do tamanho dele. Nada preenche ninguém, a não ser o próprio Deus. Foi Deus quem te fez assim. Foi Deus quem te criou a imagem e semelhança dele. Mesmo revestido em vaso de barro, nesse corpo limitado, físico, mas ele cabe, encaixa o Deus que enche os céus e toda a terra. A palavra de Deus diz que a grandiosidade dele é tão grande, que a terra é como o apoio dos seus pés. Mesmo assim, ele cabe dentro de você. E ele te fez a habitação dele. A tua ânsia de ter resultados, o teu desejo de algo melhor é suprido em Deus. Porque Ele é que é o encaixe perfeito dentro da humanidade. Sabe, ninguém, religião nenhuma, filosofia nenhuma preenche a humanidade no nível que Cristo preenche. No nível que o Filho de Deus fez com que eu e você sejamos algo tão importante, tão inserido na verdade dele, do propósito dele, que antes de você nascer, ele te viu massa informe e te escreveu todos os dias no livro da vida dele, e nenhum deles vai faltar. Diga amém. Diga, eu sou igreja. Diga, eu creio na igreja, porque eu faço parte dela. Sabe, amados, não é simplesmente um prédio físico. O prédio físico faz parte do contexto que Deus quer para filhos e filhas de todas as tribos, línguas e nações. Sabe, pessoas não sentariam aqui se não tivesse um prédio esperando para ele sentar. Pessoas não parariam os seus afazeres para ouvir a palavra de Deus, como você assim o está fazendo, se não abrissem espaços para que tivessem locais de culto. Graças a Deus pela liberdade que temos no Brasil. E vai crescer, em nome de Jesus. Independente de A ou B, o reino de Deus floresce, cresce e avança. E nós vamos viver as últimas colheitas em nome de Jesus. Está chegando o dia do arcanjo ouvir a voz de comando, toca. Mas nós cremos que a igreja santa, imaculada, perfeita em Cristo Jesus vai viver tudo o que Ele chamou para viver aqui na terra. Nós vamos discipular pessoas, nós vamos buscar mais pessoas e nós vamos levar a vida da palavra para essas pessoas, para elas também serem inseridas na Santa Igreja Católica e Apostólica do Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque Ele é um só, a igreja é uma só. Porque Ele é o cabeça, existe um corpo só. Amém? Aleluia. Mesmo que haja divisões doutrinárias, amados, não existe dois Jesus. Por mais que exista alguns aí dizendo eu sou Jesus. Aba. Quem já viu esse camarada? Henrique Cristo. Faz tempo que ele está fazendo as coisas dele. E, infelizmente, numa das situações de uma apresentação, ele estava lá e ele se apresentando como o Cristo, o Filho de Deus encarnado aqui. E o apresentador oferece vinho para ele, com teor alcoólico. No que oferece para ele, ele bebe e consome tudo. Aí o rapaz, aproveitando, fez: já que você foi para um casamento, não é você? Você é o Cristo, certo? Você é o Jesus da Bíblia? Ele disse: sim, sou. Então, acabou o vinho aqui, dá para você fazer mais? Ele fez: não. Aí fez: mas você não fez o milagre lá no casamento? Você transformou água em vinho. Eu tenho água aqui. Transforma aqui. E ele enrolou-se, deu tudo errado lá, quase que ele desmaia de tanta vergonha, e eu fiquei com vergonha por ele. E a Bíblia diz que Jesus disse que nos últimos dias, Cristos apareceriam por aí. Para quê? Para levar o próprio povo, que é a igreja santa do Senhor, ao engano, levando ao erro.
Mas você tem o Espírito Santo dentro? Porque a marca da igreja do Senhor é aquela que é conduzida pelo amigo do noivo. Estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo. E Ele é Deus. E Ele é o amigo do noivo que vai levar você, igreja, sem mancha, sem mácula, sem defeito, sem deficiência nenhuma, para o encontro com o seu Senhor nos ares. Amém? Mas essa igreja é santa porque o seu fundador, o Senhor Jesus Cristo, é santo? Não é porque homens inventaram doutrinas de religiosidade ou métodos de separar-se de algo errado, mas é porque o fundador da igreja é santo. Por isso a igreja é santa. Jesus, desde o ventre, foi anunciado como o santo que havia de vir. Ao dizer sobre Maria, o anjo disse: o ente santo que vai ser gerado em você, vai ser gerado pela virtude do Espírito Santo. Por isso, tudo que ele toca, tudo que ele faz, tudo que ele influencia, leva a sua marca registrada de santidade. Quem concorda aqui? A igreja é santa porque o seu Deus é santa, é santo. Aleluia. Efésios 5, 26. Abra sua Bíblia, por gentileza. Glória a Deus pela palavra dele. Efésios capítulo 5. Verso 26. Logo acima ele está falando sobre marido e mulher, a mulher que se submete ao marido, como a igreja se submete a Cristo, e o marido que ama a esposa, como Cristo amou a igreja, amém? Se entregando por ela. Mas olha o que ele faz, para que a santificasse quem? A igreja. No caso aqui, marido e mulher, o marido santificava a esposa com o seu sacrifício, se entregando por ela. Então Cristo, o esposo da igreja, o dono da igreja, o inventor da igreja, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água, de água pela palavra. Jesus nos santificou. Como corpo e como instituição de Cristo, nós somos santificados. Nós somos conhecidos como Assembleia dos Santos, reunião dos crentes, o ajuntamento santo e solene. Quando tem culto durante a semana, amado, não é mais um dia de culto na sua igreja como um clube social. É um ajuntamento dos santos, ungidos, separado e com promessas a serem vividas. Amém? Essa é a igreja que nós cremos. Uma igreja triunfante. E eu me lembro de pessoas que quando conheciam a nossa igreja, perguntavam: essa igreja não faz culto de libertação? E eu me lembro que o primeiro prédio que eu vi aqui, já pronto, né? Aquele prédio ali na Estrada Nova, tinha um versículo lá no púlpito, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa irmã, ela vinha de uma igreja que tinha esse costume de fazer o culto de libertação. Nada contra, nada errado. Se existe opressos, precisa de libertação, sim ou não? É assim que acontece. Mas graças a Deus também, pelo conhecimento da palavra, que traz o entendimento de que em Cristo nós já fomos livres. E a resposta que eu dei para a irmã foi: irmã, o que é que está dizendo naquele texto lá? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu disse: qual é a verdade? A palavra de Deus, certo? É. Então, todos os cultos nessa igreja se prega a palavra? Sim, então, todo culto nessa igreja é culto de libertação. Então, nessa igreja santa e aprovada pelo Senhor, todos os cultos são de libertação, porque a palavra de Deus ouvida gera fé, e uma vez que a fé é acionada no seu coração, você vai falar e vai começar a cair os grilhões que antes te prendiam na falta do conhecimento. Amém? Graças a Deus. A igreja é católica porque significa literalmente universal. Como eu estava falando, todos são convidados a participar da mesa do Senhor, sim ou não?
no Evangelho, Jesus falando sobre os últimos tempos, ele diz que mandaria os seus servos, um Senhor mandando os seus servos para dizer que havia uma festa, uma celebração. E ele mandava seus empregados ir para todas as ruas e convidar os seus convidados, lembrando, olha, está marcado, o banquete foi marcado. E chegava de porta em porta e os convidados diziam o quê? Ah, eu não posso ir porque eu herdei uma terra e eu vou ter que olhar ela lá. E o outro dizia, eu não posso ir porque eu vou me casar. E o outro dizia, eu não posso ir porque tem uma coisa muito importante para resolver. E o mensageiro chegava para o rei, o arauto, chegava para o rei, com a mensagem que ele deu do convite, e disse, olha, nenhum dos convidados aceitaram. O que é que o Senhor faz? Espera aí, rapaz, eu preparei uma mesa, uma celebração, tem uma festa pronta, e os meus convidados se tornaram indignos. Faça o seguinte, vá por todos os becos e vielas da cidade, convide os que não foram convidados, os indignos, os improváveis, os que nem mereciam estar na minha mesa, e diga que eu convidei. Vão comer de graça, vão celebrar a minha festa, porque eu preparei uma festa. E assim foi feito, os mensageiros saíam e anunciavam as boas novas. Para quem era doente, que nunca foi convidado para festa nenhuma, chegava um mensageiro dizendo, olha, aquele senhor, o ricão, o bam da cidade, preparou um jantar e está convidando você. Vai agora. Pode ir agora, boca livre, celebração para você, boa notícia para quem não teria nem o que jantar. É ou não é? E essas pessoas recebiam. O que é isso? Era literalmente uma parábola que Jesus estava dizendo. Israel, o convidado principal, rejeitou o convite do Senhor, seu Deus. Mas ele agora estava convidando os gentios que nem eram dignos, nem conheciam a Deus, nem tinham aliança com Deus, nem tinham nada a ver com o Deus que faria o seu reino acontecer aqui na terra, mas foram convidados para participar. E mesmo assim, no meio desses convidados que aceitaram, alguns deram o seu jeito, né? Tanto é que é notório e notadamente visível que o Senhor olha e diz, tem um aqui que veio para a festa, mas ele veio de qualquer jeito. Sabe, eram os miseráveis, os pobres, os indesejáveis que estavam na festa desse Senhor, mas eles se adequaram da melhor maneira para receber o convite e participar da festa. Ou seja, se esvaziaram da sua própria vontade para participar da festa dos outros. Se organizaram para ir, da sua melhor maneira. E o que desconsiderou o estar sendo convidado, foi colocado para fora. Deixa eu dizer para você, nós como igreja do Senhor, como aqueles que foram ajuntados à eclésia do Senhor, a comitiva que representa o reino. Saiba disso, você não é simplesmente membro de uma igreja, membro de uma denominação, você é um representante do reino dos céus. Você faz parte de uma comitiva poderosa, de uma autoridade celestial. Você foi chamado para se vestir do jeito certo. Não estou falando de usos e costumes, estou falando de santidade. Você foi chamado para andar de um modo digno do seu chamamento em Cristo Jesus. Eu estou falando de algo que Deus te chamou para ser aquele que por onde anda todo mundo olha. Mas para falar mal não, para receber o testemunho da sua vida. Porque você é igreja. Porque você faz parte de um contexto de santidade ao Senhor. Eu recebi Mauro, tá ali com a camisa assim, santidade. E eu me lembrei, até brinquei com ele ali na porta, o sumo sacerdote, diante do Senhor, ele tinha suas vestimentas. Ele foi chamado para vestir algo diferenciado, que o identificava no meio do povo. E sabe qual a diferença do povo de Deus para o mundo? É a veste de santidade que Deus te deu. Porque roupas, você pode usar a mesma que é vendida no outro lado aí da rua. Você pode vestir a mesma roupa que é comprada nas lojas da cidade. O que o crente compra, o descrente compra. É assim ou não é? Por mais que o gosto seja diferente, mas deixa eu te dizer, o que te diferencia é o Espírito que está dentro de você. O que te diferencia é a vida do próprio Deus dentro de você.
Você precisa vivenciar quem você é em Cristo. Chamado para ser uma igreja santa. Chamada para ser uma igreja que abre as portas para todos, não para tudo. Se vestindo com vestes de santidade ao Senhor. É o nome que está escrito na camisa dele. O sacerdote, além de se vestir com as vestes sacerdotais, que davam claramente uma mensagem, ele é o sumo sacerdote. Ele tem uma veste diferente, mas ele tinha um escrito em sua testa, no seu frontal, santidade ao Senhor. Isso não era só um aviso para o mundo e as pessoas comuns verem que um sacerdote era santo ao Senhor, mas para ele, quando estava se vestindo, lembrar que ele não poderia cultuar de qualquer jeito, não poderia se movimentar de qualquer forma, não poderia agir de qualquer maneira como o mundo age, porque ele é santo ao Senhor. E a igreja do Senhor é santa ao Senhor. Estamos aqui para proclamar a verdade, amados. Estamos aqui para evidenciar que existe um Deus e Ele é vivo. Amém? É por isso que nós cremos na Santa Igreja do Senhor, onde povos de qualquer tribo, língua e nação, de qualquer cultura familiar ou de descendência social ou ascendência social, seja qual for a posição, você foi chamado para brilhar a luz da glória de Deus, por meio de Cristo. Você concorda com isso? Aleluia. Quem mandou você tirar meu tempo? Aleluia. Atos, livro de Atos, capítulo 2, verso 42. E a igreja do Senhor, ela tem uma perseverança, ela tem um costume que ela recebeu do próprio Jesus. Quem lembra que Jesus ainda é o cabeça da igreja? Então, Jesus tinha como hábito cultuar na sinagoga. Os evangelhos falam, e ele foi para a sinagoga para ensinar como era de costume. Ele tinha o costume de ouvir o que os profetas diziam a respeito dele, que a escritura falava sobre ele, mas ele fazia questão de cultuar na igreja da família dele, na igreja da cidade dele. Ele, como representante dos céus, frequentava os cultos, olha. Que coisa, né? Não estou trazendo palavra de condenação para você. Eu estou dizendo para você, tenha intimidade com o seu Senhor. Se apresente disponível para o uso de Deus. Deixa eu dizer para você, às vezes você não vai poder estar fisicamente no ambiente, mas seja a igreja lá. Mas nem por isso use isso como desculpa para você não usar o costume do seu Senhor de frequentar. Deus nos chamou para estarmos juntos. Deus nos chamou para congregar. Deus nos chamou para fazer algo com a unção coletiva. Tem algo de Deus na sua vida que só vai acontecer nessa igreja porque você veio. Aleluia. Versículo 42 de Atos 2 diz, e perseveravam na doutrina dos... a igreja católica apostólica. Viu porque você precisa perseverar? Você crê nessa igreja, que é santa, que ela tem a doutrina dos apóstolos, que receberam a doutrina do próprio Jesus, que passou para mim e para você. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e no quê? Na comunhão, na koinonia, no estar juntos, no partir do pão e nas orações. Sabe, uma vez Jesus chegou no templo de Jerusalém e viu o comércio que estava sendo feito. As pessoas que estavam literalmente quebrando princípios da lei de Deus no templo de Deus. E Jesus, como filho de Deus, ele disse, fizeram da casa do meu pai covil de ladrões. Mas a casa do meu pai vai ser chamada o quê? Casa de... Fala mais alto, casa de... Casa de comunhão com Deus. Sabe, amados,
Se você vai ler Levíticos, vai falar sobre isso, que havia uma possibilidade de um comércio estar perto para aquelas famílias pobres comprarem ofertas menores do que era dito pela lei específica. A família que não podia comprar um cordeiro só, juntava-se com outro e compravam juntos. Ou então, se não podia de jeito nenhum, comprava pássaros, substituindo aquilo que era oferta exigida para a oferta de pecado. E isso era apresentado como oferta pacífica diante do altar do Senhor. Mas não era para ser como estava sendo feito. E Jesus corrigiu a sua igreja. E eu creio no Brasil sendo levantado como país que vai evangelizar o mundo. País que vai levar o evangelho para várias outras nações. Se você não sabia, há muito tempo a Europa está esfriada do evangelho. E foi o berço da revolução, literalmente, para o protestantismo. Onde o fogo do Espírito incendiou a Europa depois da Idade Média, aquele milênio, literalmente, de trevas, onde Deus acendeu a luz novamente do seu altar e disse: eu vou levar a minha palavra avivada para esse povo. E o povo que se dizia antes estranho, adorando outras coisas, se viu lendo a palavra, estudando a palavra e dizendo: opa, tem algo que eu estou fazendo que está errado. A palavra de Deus está dizendo outra coisa e eu estou fazendo de outro jeito. Aí se levanta os reformadores, trazendo a revolução do evangelho conhecido para o povo comum, trazendo a palavra literalmente no seu idioma, para que você consiga ouvir e crer. Sabe, isso tudo faz parte da Santa Igreja do Senhor. Por causa da Santa Igreja do Senhor, conhecimento se espalhou nessas cidades. Universidades foram criadas, as santas casas de misericórdias, hospitais, né? Por causa da verdade da palavra que se espalhou por causa da igreja. Aleluia. Obrigado, Pai. E a igreja não é só simplesmente uma instituição, um nome, um espaço para se reunir. A igreja é o corpo de Cristo. E essa figura, ela é maravilhosa, porque ela não deixa ninguém de fora. Ela não deixa o mais importante cidadão da cidade, ao mais desprezado da cidade fora. Ela insere todos no mesmo local. A importância da vida que Deus dá. Romanos capítulo 12. Rapidamente, a gente está estourando o tempo aqui. Romanos 12. A gente vai ler do 4 ao 8. A igreja como corpo do Senhor. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, com quantos muitos, somos um só corpo em... Você está acompanhando a leitura? Assim também nós, com quantos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. E tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Eu quero abrir um parênteses para isso aqui. Tendo dons diferentes, segundo a graça. Há uma graça de Deus sobre a sua vida. E não deixe ela se tornar vã sobre você. Achando que você só está vivendo esse diazinho normal, do seu dia a dia de comum, de rotina. Você não é comum. Vou dizer isso de novo para você ter convicção. Eu estou sendo boca de Deus para a tua vida, para te lembrar isso. Você não é simplesmente uma pessoa comum. Se você está em Cristo, quem está em Cristo aqui? Você não é uma pessoa comum. Morte espiritual só vai chegar em você se você negar a vida espiritual que Cristo providenciou para você. Não estou falando para uma plateia para ser animada, estou falando para o povo de Deus. Eu estou falando para o corpo de Cristo. E você precisa se posicionar como tal. Independente de quem esteja aqui, você é a igreja. E você é um organismo vivo, não morto. Sabe, eu ouvi alguém comentando sobre... deixa eu ter cuidado com isso.
Tem uma série aí, The Walking Dead, né? A morte que anda, né? Os zumbis da vida. Os meninos assistiram até, aqui ainda não saiu. Por que eu não gosto desse tipo de série? Amado, porque veio um entendimento que aquilo ali não é uma vida de ressurreição. O mundo está fazendo, vamos dizer, que eu sei que é uma ficção, não estou querendo espiritualizar isso, mas veja a visão torpe de uma vida pós-morte. A pessoa toda acabada, toda mole. Não, você vai ressuscitar. A morte não vai ter domínio sobre você. Mas não é um vírus, como as pessoas falam nessa série, e alguns até acreditam, tem gente que acredita nesse tipo de teoria, tá? Você não vai ser um zumbi de Deus. Você vai ter uma vida nova. Isso é diferente. Aí apresenta-se como um conceito. A ressurreição é assim, ó. Você acha que Deus é tolo? Você acha que Deus não tem suficiência para manter vivo aquilo que Ele ressuscitou? Diga, Pastor Cláudio, eu preciso ouvir isso. A igreja é do Senhor. Diga, a vida é da palavra. E a vida é de Deus. Diga, Pastor Cláudio, a vida espiritual em Deus é indissolúvel. Quem acredita nisso aqui? Amados, eu tenho muita coisa para conversar sobre o que nós cremos. Eu creio em nome de Jesus, a gente tendo tempo. Vai chegar o tempo que a gente vai abrir para os ministros locais ficar ministrando. Eu creio que essa igreja está crescendo em nome de Jesus. Porque a palavra que tem sido dita aqui é a palavra de Deus. E você não vai sair daqui sem a sua expectativa alcançada no Senhor. Deus não te faz se ajuntar no corpo de Cristo para você ficar na mesma posição. Por mais que você seja inserido no corpo, por mais que você ainda seja, vamos dizer algo específico, você seja coração, você seja olho, você seja um pulmão, você não vai mudar de posição, mas você vai crescer e funcionar naquilo que Ele te colocou para funcionar. Quem tem chamado aqui no Senhor? Você crê nisso? Fica de pé em nome de Jesus. Eu não fui mais tão claro, é as pessoas que têm o chamado. Mas já que todos se levantaram, eu vou dizer para vocês que todos foram chamados para a comissão da grande reconciliação do mundo com Deus. Então você tem um chamado. Você se levantou pela fé, mesmo sem saber muito o que foi que o pastor quis dizer. Mas deixa eu te dizer, chamados como igreja, e um dos significados da igreja eclésia é chamado para fora. Você foi inserido no reino de Deus para ser aquele que vai levar a mensagem daquele que te chamou. Eu vou orar especificamente por você, por seu chamado, para que seja despertado no seu coração a vida do próprio Deus que colocou em você. Isso não deve fugir de você. Chega um tempo que Davi foi chamado de trás das malhadas. Sabe, amados, eu amo o bastidor. Eu amo fazer acontecer um culto, ficar funcionando. Eu amo trabalhar no meio. Hoje estamos à frente, eu e Neide e nossa família estamos à frente da igreja. Mas eu amo servir ao corpo do Senhor, ao corpo de Cristo. Deus me chamou e me ungiu para isso. E eu quero declarar em nome de Jesus a você que tem um chamado, levante suas mãos, que você vai crescer e avançar. Nenhum impedimento, seja de homem, de emoção ou de qualquer coisa que se levante, seja uma palavra maldita, seja uma palavra desviada contra você. Sabe, no reino de Deus não existe tempo para carapuça. O reino de Deus foi espaço para colocar coroas, não carapuças. Então, se levante como sacerdote ungido do Senhor, como sacerdotisa ungida do Senhor, olhando nos olhos da adversidade, dizendo: eu vou viver tudo o que Deus prometeu para a minha vida.
Eu declaro em nome de Jesus as portas abertas de favor e graça diante dos homens, de favor e graça diante de pessoas, ministérios sendo levantados e reativados. Sabe, Paulo orou por Timóteo e eu quero orar também por você, que reavives o dom de Deus que está em você. Porque você é a igreja poderosa do Senhor, você é a igreja triunfante do Senhor, você nasceu para vencer e não para perder, você nasceu para ser um sucesso, e o ministério que Deus colocou no teu coração, homem nenhum pode parar, a não ser você mesmo. Mas eu declaro ânimo novo, força nova, vigor novo, alegria novamente renovada no Senhor, voltando para o primeiro amor. Foi Jesus quem te fez brilhar os olhos. Continua olhando para Ele, como o escritor de Hebreus diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Corra com perseverança, com alegria ao chamado que Deus te deu. O diabo não pode te resistir nunca, dia nenhum da sua vida. O diabo não pode te parar. Circunstância nenhuma pode te parar. Você nasceu para avançar. Oh, aleluia. E deixa eu dizer para você, quem não está sentindo nada aqui, levanta a mão. Eu não estou sentindo nada, pastor. Isso é culto de crente. Seja bem-vindo a um culto onde a sua fé tem que ativar o poder de Deus. Seja bem-vindo a um nível de crescimento, onde você toca fogo em você mesmo, por causa da palavra, porque você vibra pela palavra, não pelo profeta. Você vibra com o que Deus já colocou dentro de você, o que Ele está vibrando dentro de você da palavra. Diga, estou vivo. Aleluia, para viver tudo, diga, para viver tudo que Deus me chamou para viver. Diga, Satanás, você me ouviu? Eu vou viver. Aleluia, tudo que Deus falou que eu vou viver. Inclusive ministérios. Se prepara. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amados, eu sei porque sei. Deus está chamando você para um nível de responsabilidade, literalmente nisso. Sabe, talvez um dia, quem sabe, não estou dizendo isso que estou indo embora, nem estou desejando sua morte, nem eu vou morrer antes de Deus realizar tudo que Ele falou para mim aqui nessa terra. Mas se semigo e comigo, vá com Jesus. Mantenha-se caminhando firme, mantenha-se animado e fundamentado na palavra. Diga, eu estou enraizado na palavra. E se algum dia um crente desviado chegar perto de você e dizer, que mania é essa? Que palavra que você crê? Qual a tua resposta? Diga, eu creio na palavra do Senhor. Mas o que é que você tem de segurança para você se garantir e dizer assim, não, mas eu sou crente, eu sou ungido, eu sou separado, eu sou nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e tu é o santarrão, tu é o bonitão, diga, sou. É de mim mesmo que está falando. Mas o que é que tem? Diga, eu já tenho a palavra do Senhor. Diga, isso me basta. Sabe, o diabo vai buzinar no seu juízo. O diabo vai dizer que não está funcionando. O diabo vai mostrar circunstâncias e até reais. Eita, está parado. Eita, não está movimentando. Fica tranquilo. Está chegando São João, né? Fica tranquilo. Você não foi chamado para ver sem crer. Você vai crer para ver. Sabe, um dia essa igreja não tinha ar-condicionado. Um dia essa igreja não tinha nem igreja. Um dia essa igreja não tinha mesa de som, não tinha instrumento, não tinha tocador, não tinha ninguém. Mas a boca que fala em fé fez você hoje estar nesse ambiente. E eu não estou dizendo que fui eu somente. Eu declarei também um ambiente favorável. Mas tem Júnior, tem Gabriel, tem Marlon, tem outros antigos aqui da igreja e os mais recentes também declararam algo para estar aqui hoje.
e tudo que você diz crendo, o que é que acontece? Você recebe. Então receba em nome de Jesus uma semana próspera, abençoada, um final de semana com descanso e renovo da parte do Senhor. Fica com a palavra, mantenha a palavra diante dos teus olhos, porque é isso que vai garantir a tua vida e teu sucesso, amém? Sejam abençoados na prática da palavra, amo vocês, shalom.